Aquele que vem a mim, diz o Senhor Jesus, de modo nenhum lançarei fora. Eu sei que comigo sempre está, e tudo pode ser realizado. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E vem aí, Seminário para Pais, conectando gerações. Solta o vídeo! Você não pode perder o Seminário para Pais, conectando gerações, adolescência, sexualidade e comunicação. Dias 30 e 31 de maio, no templo principal da Igreja Batista Getsemane, sede. Inscreva-se, R$30 no individual ou R$50 para o casal na secretaria da igreja. Famílias Jet e Igreja Batista Getsemane. 17º Congresso de Dança Getsemane, Logos, Verbo vivo que habitou entre nós, nos dias 4 a 6 de junho no Templo Sede. Informações com a pastora Isabela ou na secretaria da igreja. 11º Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos, dos dias 4 a 7 de junho na sede campestre. Inscrições pelo Simpla ou na secretaria da igreja. Informações com o pastor Barroso. Esse recado é para você, casal, casado, noivo ou namorado. Vem aí o Jantar dos Namorados, no dia 12 de junho, às 19h45, na Missão Orla. Tudo preparado com muito carinho para celebrarmos o amor. Adquira já o seu passaporte na secretaria da igreja. Festa Country do Colégio e Juventude. Prepara a bota, o chapéu e o coração para o dia muito especial, no dia 13 de junho, a partir das 10 horas, na sede campestre. Informações na secretaria da igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês, meus queridos. Quero falar hoje um dos textos mais lindos sobre o ministério pastoral e a igreja. 1 Pedro capítulo 5. Depois de você ver tudo que está sendo programado aí, nossa praça de alimentação, o colégio, a clínica da alma, meu Deus, que coisa bonita. O Colégio Batista Getsemane, nós temos um convênio com o Mackenzie. O nosso material é do Mackenzie. E não é qualquer escola que pode ter o material do Mackenzie, que é a maior universidade da América do Sul. Olha que coisa tremenda. Dos países, além da América do Sul, dos países andinos. É um negócio assim maravilhoso. Os nossos alunos, por isso, crescem muito. Mas não é somente o material do Mackenzie. Nós temos a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática no Colégio Batista Getsemane. E o Seminário Teológico Ononia também. Nós não deixamos Jesus em segundo plano. Aqui, Jesus é o primeiro lugar, em primeiro lugar em nossa vida, né? Então, olha quantas coisas boas, olha quantos livros para ajudar você no ministério. Venha participar conosco. Todos os domingos temos 5 cultos aqui neste templo, da Rua Cassiano Campolina 360. Se não der para você vir aqui, vá em uma das missões. Se não der para vir no domingo, venha durante a semana. Todos os dias da semana temos cultos abençoadíssimos. E domingo, 7h30 da manhã, depois 10 horas, depois às 14h30, depois 17h30 e às 20h15. Você é meu convidado para estar aqui conosco. Já estou aqui na igreja há 44 anos, 43 anos, caminhando para 44. Vai ser muito bom ter você. Olha o que diz a palavra de Deus. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, Pedro, presbítero como eles,
e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro viu Jesus. Ele andou com Jesus. Ele negou o Senhor Jesus, olha. E ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Olha, pastoreai, isso é para o pastor, meu Jesus, o rebanho de Deus. Primeiro ponto, o rebanho pertence a Deus. O rebanho, tem gente que fala assim, é uma expressão comum que não é nem por pecado. A minha igreja, muitos pastores falam isso, até muitas ovelhas falam, a minha igreja. Ah, eu não abandono a minha igreja. A minha igreja. Não, a igreja é do Senhor. Pastoreai o rebanho de Deus. Então eu vou pastorear o rebanho de Deus, que há entre vós. Então é uma palavra para o líder, para o pastor. Eu não posso ficar pastoreando aqui, eu querer pastorear uma pessoa que não é do rebanho de Getsemane. Várias pessoas me procuram e dizem assim, pastor Jorge, eu queria que o senhor me desse um gabinete pastoral. Eu preciso. Eu falo, mas qual igreja você é? Aí eu sou da Lagoinha. Ah, não, então você tem que conversar com o pastor de lá. Ó. É importante você conversar com ele. Ah, eu sou da Oitava. Não, lá você vai conversar com o pastor Geril, alguém de lá. Né? Isso eu aprendi na minha juventude, que eu devia ter ética. Eu devia pensar seriamente quando eu tivesse que aconselhar alguém ou também buscar ajuda. Né? Eu me lembro de um pastor que me convidou para fazer parte de um plano de traição contra o pastor da igreja, na época o pastor Glaico. Aquele pastor me chamou e falou, Jorge, você tem muito futuro, você é um jovem aqui da igreja, e eu estou pensando em começar um ministério, não é para agora não, mas eu quero que você venha comigo, você e sua esposa. Eu falei, não, eu não... quando você tiver sua esposa, eu era solteiro, era um jovem, eu vou querer que você venha porque você tem um futuro brilhante. Eu falei, não, pastor, eu não faço isso não. Eu vou ficar quietinho aqui com o meu pastor. Olha, eu não tinha nem noção ainda do que Deus tinha para mim, mas eu já percebi a malícia daquela pessoa. Então, eu hoje, pastor, quase 50 anos de pastoreio, 50 anos já como pastor, então eu aprendi isso aqui, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, pertinho de você e não de outras pessoas, não por constrangimento, mas espontaneamente. Eu não sinto que é um castigo eu ser pastor. Eu não sinto que Deus está com um chicote na mão para eu ser pastor. Eu tenho que pastorear espontaneamente, como Deus quer. Está aqui na palavra de Deus. Tomara que o texto esteja aí, o versículo 2 do capítulo 5 de 1 Pedro. Ele já estava velho, bem idoso, ele está dando uma orientação aqui para a igreja. Está dando uma orientação para os pastores da igreja. Ele está dizendo, olha, espontaneamente como Deus quer. Olha o que mais do versículo. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ninguém gosta que os outros façam alguma coisa para nós com má vontade. É fácil ver quando alguém está com má vontade. Você pede alguém para pegar alguma coisa para você, a pessoa, não, toda hora, tudo eu, né? Você pede algum favor, a pessoa não vai com aquela alegria, aquele funcionário desanimado. Então, isso é muito ruim. Aqui, olha, espontaneamente, não como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que foram confiados a você, pastor, a mim, não como dominadores, antes tornando-nos modelo do rebanho. É lógico, eu fico triste quando uma pessoa sai da igreja de Getsemane. Eu não bato palma. Eu não fico assim, que bom que você saiu. Não, eu fecho a cara. Eu amo o rebanho que Deus me confiou. Eu amo. Algumas pessoas até disseram, o pastor Jorge fica bravo quando a gente sai da igreja e vai para outra igreja. Não, a pessoa foi para outra igreja, ela está dizendo que não quer nada comigo. Ela está dizendo que não está legal, a não ser quando uma pessoa me diz, pastor,
ora, porque meu filho começou a namorar alguém. Pastor, eu mudei, tem uma igreja ao lado da minha casa. Agora, quando a pessoa ela está sendo ingrata, ai, pastor, eu queria que o senhor me abençoasse para eu ir. Não, você já orou, você não me pediu oração, você não falou nada comigo. Agora você já decidiu, você quer que eu abençoe uma coisa que está errada? Então está escrito aqui, olha, antes tornando-vos modelo do rebanho. Eu vou prestar conta do rebanho. Eu vou ter que dar a minha vida totalmente para o ministério. E por isso que muitos de nós, pastores, erramos, que nós ganhamos muitas pessoas para Jesus e perdemos a nossa família. O que já aconteceu com milhares aí, e por pouco não aconteceu comigo. E eu tenho que continuar vigiando para colocar o rebanho todinho lá na direção de Deus, na direção certa. Ora, o pastor, está o verso 4, olha, logo que o Supremo Pastor, Jesus, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O verdadeiro prêmio do pastor não é um Volvo, não é um BMW, não é um carro de 500 mil, não é o prêmio do pastor. Isso é um prêmio aqui da terra, tá? O prêmio que nós vamos receber é de Jesus, é lá na glória. Quando nós estivermos, então, recebendo o galardão, o presente, por termos exercido o ministério com ousadia, com intrepidez e com amor. Então, aí, olha, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, você que é ovelha, ajude o seu pastor. Você não quer ficar naquela igreja e vai sair? Sai com elegância, sai com cristianismo, porque ele te ama. Você vai para outro lugar, vai na paz. E antes, fale com o pastor, para ele poder orar por você. Por quê? Porque ele vai ter que prestar contas de você. Ele vai ter que falar com Deus. E uma oração de um pastor é muito séria. Se ele falar, pastor, fulano de tal me entristeceu, fulano de tal, quando precisou, eu estava ajudando, fulano de tal, Se ele fizer essa oração, é muito ruim para você, vai travar a sua vida. Então, a gente não domina o rebanho, porque o rebanho pertence a Deus, mas nós somos humanos. Então, a gente pode fazer tudo na luz, podemos viver tudo caminhando segundo as Escrituras, exercer o ministério com prazer, com unção, mas tendo também ovelhas que nos respeitem. Então, é uma via de mão dupla. O pastor respeita as ovelhas, fica triste. Agora, o que eu notei também, de uma pessoa falou comigo assim, pastor, eu estou saindo da igreja porque eu estou indo agora para um outro lugar, que eu quero conhecer uma mulher em tal lugar, em tal igreja. Lá tem muitas mulheres e tem umas mulheres ricas lá, umas coroas ricas lá, e eu quero encanar minha perna. Eu falei, mas esse é jeito de uma pessoa aí sair de uma igreja? Ele sabia de um ministério com umas mulheres que tinha lá, e ele me falou isso. Eu falei assim, olha, pastor, você vai voltar breve aqui, porque você não sai andando atrás de mulher, não, procurando uma que já tem uma aposentadoria boa, que tem um patrimônio. Não é assim, tá vendo o jeito errado? A outra já sai, eu estou indo em tal lugar. Não, olha, o rebanho é de Deus. O que eu tenho que fazer é abençoar você, pedir a Deus que te ilumine e você ser uma ovelha linda de Jesus. Toda boa ovelha será certamente um bom pastor, um bom diácono, um bom evangelista, um bom patrão. Deus te abençoará. Então, o rebanho pertence a Deus. Pedro usa a palavra rogai, isto é, se prostrem diante de Deus, clamem a Deus para que Ele mande pastores, obreiros para a sua seara. Aí Deus vai mandar. Que Deus te ilumine, que você exerça o ministério pastoral na unção do Espírito Santo, com graça, com alegria, e que ser pastor não seja um peso para você, não seja algo terrível que vai acabar com seus anos de vida, mas que seja algo prazeroso e o maior presente é você ver as ovelhas melhorando no ministério, na vida, profissionalmente, familiarmente e em todas as áreas da vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.
O Colégio Batista Getsemane é uma instituição cristã por princípios, tendo a Bíblia como sua regra de prática e fé. Há mais de 3 décadas, priorizamos o aluno como sendo um potencial agente de cooperação e transformação para uma sociedade saudável, fortalecendo assim os valores da família. O Colégio Batista Getsemane conta com uma estrutura completa: salas modernas, laboratórios, quadras, piscina, biblioteca, capelania escolar, projetos interdisciplinares, sede campestre para nossos eventos, estacionamento próprio e muito mais. Colégio Batista Getsemane. Aqui, seu filho é único. Olá, pessoal. Quero fazer uma propaganda deste grande livro aqui, Enfermidades, tratando do corpo, da alma e do espírito. Por que muitas pessoas ficam doentes? E como ter uma solução para a cura do corpo, da alma e do espírito? Pastor Jorge Linhares escreveu esse livro e tem sido uma bênção, tem abençoado centenas e centenas de pessoas. Procure então na editora Getsemane ou aqui na Igreja Batista Getsemane através do telefone 31 3448 9898. Que Deus te abençoe. Ei pessoal, olha só, hoje eu vim falar para vocês da maravilha que é participar do Jardim de Deus, da Igreja Getsemane. Veja bem, primeiro, que você é totalmente trabalhado no campo almático e do corpo também, além do espiritual, é claro, porque nós somos corpo, alma e espírito. E segundo, porque além de tudo você vem para essa maravilha de retiro. Olha isso, gente, nesse lugar maravilhoso que o Senhor separou para nós. E você ainda tem o privilégio de visitar uma réplica do túmulo de Jesus Cristo, como aquele que está lá em Israel. Olha só, gente, a pedra, a porta do túmulo. He's not here, ou seja, ele não está aqui. For he is risen, ou seja, ele ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, você que deseja servir melhor Jesus Cristo, seu lugar é no Seminário Teológico Koinonia e as matrículas já estão abertas. Eu sou o pastor Tiago Monteiro, diretor do seminário. Quero dizer para você que nós vamos ter uma grande alegria em te receber. Procure agora as informações na nossa rede social, @Seminário Koinonia, ou então no nosso site, seminariokoinonia.com, e venha viver os melhores anos da sua vida espiritual conosco, estudando seriamente a palavra de Deus. O nosso lema é a gente fazer uma teologia de joelhos, encher a nossa mente com luz, sem perder o fervor no coração. Espero você. Faça hoje mesmo a sua inscrição. Venha conhecer Jet Park, um espaço completo com sushi, hamburgueria, pizzaria, frango no balde e muito mais. Aqui você encontra livraria Getsemane, produtos da roça, boutique, imobiliária e clínica terapêutica. Conforto, variedade e experiência para toda a família. Jet Park fica localizado na rua Jonas Lins de Oliveira, número 96, no bairro Dona Clara, em Belo Horizonte.